Boa noite, caros irmãos dos Ceareiros da Luz. Muita paz. Primeiro quero agradecer a oportunidade por estarmos juntos para essa liçãozinha do Mestre Jesus. Vamos falar hoje sobre o jugo leve, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jugo significa opressão, submissão. Porém, o Mestre, na sua bondade infinita, nos convida ao jugo leve. Ele diz: vinde a mim, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ele nos convida a compreender que não existe vida sem problemas, mas existe problemas encarados com tranquilidade. Esse é o convite do Senhor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o texto nos fala que Jesus, em suas belas falas, em suas lições maravilhosas, grande pedagogo, mestre por excelência, ele explicava e deixava claro que nós poderíamos passar por situações difíceis com tranquilidade, com leveza, quando se refere ao jugo leve. Ele sabia, conhecia perfeitamente a todos nós as nossas dificuldades e afirmava que não veio para os bons, e sim para os pecadores, entre aspas. Ele veio para nós que mais precisávamos, nós que mais necessitamos aprender, compreender e praticar a palavra do Mestre. E a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos conduz a essa prática de uma forma mais clara. A doutrina espírita nos traz conforto e esclarecimento. Portanto, nós vamos estudando, vamos nos conhecendo e percebendo que, de acordo com o aprendizado, com o crescimento espiritual, podemos entender melhor o que quis dizer Jesus quando diz que meu jugo é leve e meu fardo é suave. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus conhecia perfeitamente nossa dificuldade, afirmando inclusive que não viera chamar os justos, isto é, aqueles já identificados como bons. Ou seja, a imensa maioria ainda dominada sob a ilusão, ou seja, ainda preso no ego, naquela situação egóica do eu, o eu predominante, eu sou, eu posso, eu decido, para mim. Jesus veio mostrar e convidar-nos à lição do coletivo, do nós, para podermos compreender o quanto é importante pensarmos no próximo, o quanto é importante olhar para o próximo com empatia, com amor e fazer aquela pergunta: e se fosse comigo? Caros irmãos e irmãs da doutrina espírita, o convite do Mestre é para entendermos o significado e a prática do amor. Essa lição profunda e maravilhosa, na qual nós devemos nos concentrar. Ele veio nos recordar a submissão e o egoísmo são mazelas que nos prendem a situações de entrave, que nos impede de crescimento, que nos impede de entender que a vida não é o aqui e agora. O jugo de Jesus é suave por nos libertar dessa situação que nós tentamos viver, tentamos iludir-nos do aqui e agora. Ele deixa claro para nós profundas reflexões. Ao fazer as curas, ele perguntava: tu queres que eu te cure? Tu crê que eu posso fazer isso? Então, mesmo sabendo do nosso desejo
ele queria respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele queria que nós expressássemos, que nós pudéssemos deixar claro para ele o nosso desejo profundo de melhorar. Ele queria e quer e espera de nós que nós tomamos a decisão certa, né? Que tenhamos a coragem de decidir pelo certo, de querer melhorar. Querer melhorar para poder passar pelas dificuldades com tranquilidade. É ao que se refere ao jugo leve. Jesus sabia, é claro, que as pessoas dele desejavam. Ele sabia, mas respeitava o livre-arbítrio. Esse querer de tudo, de todo o coração, transformar-se. Querer conhecer-se. Querer entrar dentro de si, adentrar em seu ser e perceber o que precisa ser transformado. E principalmente agora, nesse período de pandemia, de reclusão social, de pensarmos em cuidar de nós, mas também cuidar do outro, da convivência familiar, está sendo tão mais necessária por motivos de segurança pela saúde. É um momento em que nós somos convidados a refletir mais, a repensar os nossos valores, as nossas crenças, a repensar como somos, como sou eu na minha família, o que em mim precisa melhorar, quais são os pontos que eu preciso reformar-me, né? Em que eu preciso crescer. Temos que lembrar que a vida não é o aqui e agora, que o Espírito é eterno, que somos espíritos imortais, que estamos aqui em uma classe, digamos assim, em uma escola e que vamos passando por diversas escolas de aprendizado, de crescimento espiritual. Podemos ter uma vida sem problema? Não, não é possível. Mas podemos passar por todos os problemas com tranquilidade, com leveza, com maturidade. Não somos privilegiados para pensar que podemos ter uma vida sem um fardo a carregar. O Evangelho não diz isso, Jesus não disse isso. Ele não proferiu palavras dizendo que não teríamos problemas. Ao contrário, ele nos preveniu quando disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Ele quis nos prevenir para poder passar por essas situações de forma equilibrada, de forma consciente, que nós somos 100% responsáveis pelas nossas mazelas, porque toda ação tem uma reação. Não existe ação sem reação. Não existe vítima. Como muitas vezes insistimos em achar que os culpados são os outros. Não, meus irmãos, não. Vamos repensar nossas atitudes. Vamos refazer os nossos conceitos. Se a causa da aflição não está nessa vida, está em outra vida, em vidas passadas. Então, vamos ter tranquilidade, a aceitação. A palavra é aceitação. Há coisas que não vamos poder mudar. Há coisas que não estão no nosso controle. Então, vamos ter a coragem, a humildade, a hombridade de dizer: Senhor, coloco em tuas mãos. E deixá-lo, e confiar que tudo há de se resolver da melhor forma possível. Acreditar quando Jesus disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Felizes os pacíficos, felizes os brandos, eles possuirão a terra. Jesus nos preveniu em suas palavras, em suas parábolas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro tão sábio, tão maravilhoso, já vem nos dizer que precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade em todos os fatos da nossa vida. Ou que não seja 100%, mas 99,9%,
porque tem fatos que não dependem da nossa vontade, que são mínimos, né? Nós temos que pensar nas coisas do Espírito, temos que preservar o nosso espírito, temos que lembrar daquela famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Vamos aproveitar esse momento de reclusão social para refletir a nossa imagem interior, a nossa imagem espiritual, nosso espírito. Vamos refletir as coisas do espírito. Podemos fazer uma meditação, podemos ler um trecho, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, do Livro dos Espíritos, ou seja, Joana de Ângeles, ou seja, de Chico Xavier, ou seja, até um outro autor que queira, mas que seja algo edificante, uma leitura que possa nos confortar, trazer para nós novidades para o nosso espírito, ok? Vamos acreditar, confiar e viver a fala de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados, o meu jugo é leve. Muito obrigada pela oportunidade, muita paz a todos, uma boa noite e uma semana feliz.